não celebra a Páscoa? Descubra nesse vídeo o motivo. A Páscoa é uma celebração judaica ordenada por Deus a Moisés para que possa transmitir essa celebração aos filhos de Israel, mais precisamente os hebreus, que mais tarde seriam chamados de judeus no Antigo Testamento. A primeira Páscoa foi celebrada no mês de Abib, ou mês de Nisan, que corresponde ao mês de março e abril no nosso calendário. A palavra Páscoa no hebraico é a palavra Pessar, e essa palavra significa passar por cima. A instituição dessa celebração ou ritual foi feita através da 10ª praga do Egito, conforme nós lemos no livro de Êxodo, quando veio a 10ª praga no Egito, que era a morte dos primogênitos egípcios. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui a respeito que eu falo sobre as inscrições hieroglíficas que eram escritas nos umbrais das portas egípcias. Por isso eu sugiro você procurar esse vídeo aqui abaixo. Então, com a morte dos primogênitos, a última praga que Deus envia para o Egito, os hebreus que ali habitavam na terra de Gósen, escravizados durante mais de 400 anos debaixo do poder de Faraó, eles precisavam imolar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais e batentes das portas e comer a carne daquele cordeiro. O cordeiro deveria ser macho, sem mancha, sem defeito, e ele deveria ser imolado, a sua carne deveria ser assada, o sangue deveria ser aspergido nos umbrais da porta, usando uma espécie de uma planta oriental chamada isopo, que conseguia absorver o máximo de sangue possível e passar nos umbrais e nos batentes das portas. Isso tudo deveria ocorrer no 14º dia do mês de Abib, ou mês de Nisan, que corresponde ao período que nós estamos agora no nosso calendário, mês de março para o mês de abril. Os elementos usados, como eu falei, eram o animal, o cordeiro, que deveria ser sua carne assada e seu sangue aspergido e comido rapidamente aquela carne assada. Também deveria usar os pães asmos e as ervas amargas, para representar o período em que eles ficaram de angústia debaixo do poder e da escravidão do faraó. Vejamos, portanto, isso nas Escrituras, em Êxodo capítulo 12, versículos 26 e 27, e após o texto eu venho trazendo a simbologia e por que nós cristãos não celebramos a Páscoa atualmente. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Êxodo 12, 26, 27. Mas a pergunta é, sendo a Páscoa judaica e ordenada aos judeus, nós cristãos devemos celebrar tal costume, tal prática, tal ritual? E a resposta é não. E vamos ver alguns motivos a respeito disso. Em primeiro lugar, porque em Jerusalém, estima-se que no Novo Testamento eles se reuniam para celebrar a Páscoa uma vez ao ano, nesse mês aí de Abib, que corresponde ao mês de março e abril, e estima-se que cerca de 60 a 70 mil judeus se reuniam no Templo de Jerusalém para celebrar então a Páscoa, uma vez ao ano. Com a morte de Jesus e a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, essa ida ao Templo de Jerusalém passou a ser, pelos judeus da diáspora, uma celebração mais familiar, uma celebração mais em casa, ou seja, até no meio do judaísmo, essa celebração ela passou por algumas modificações. No lugar, porque a Páscoa representa e simboliza o sacrifício vicário e substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Conforme nós lemos em João capítulo 1, versículo 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías capítulo 53, versículo 7, Deus o entregou, o Pai o entregou como um cordeiro pascual para ser sacrificado em nosso lugar. Ou seja, todos os judeus, naquele período do Antigo Testamento, quando imolavam um cordeiro para a celebração da Páscoa, era uma representação de um cordeiro maior, de um cordeiro melhor, de um cordeiro sacrificial que viria e morreria na cruz derramando seu sangue para remissão, redenção, regeneração e perdão e justificação pelos nossos pecados. Em primeiro lugar, mas não menos importante, a última Páscoa deu lugar à primeira ceia. Com a instituição da ceia do Senhor por Jesus ao
aos seus discípulos e aos cristãos do primeiro século, como assim lemos tanto nos evangelhos quanto em Atos dos Apóstolos, a Páscoa judaica se tornou a ceia cristã. O sangue do animal aspergido nos umbrais da porta se tornou o sangue de Jesus aspergido na cruz do Calvário para perdão e remissão de nossos pecados. A carne que era comida depressa, com os pães asmos e as ervas amargas, representando a dor e o sofrimento sofrido por debaixo da escravidão, se tornou o sangue, a carne de Jesus dilacerada na cruz do Calvário, representando dor e sofrimento por causa da escravidão dos nossos pecados que foram lançados sobre ele. Uma vez Jesus representando então todo aquele ritual, nós não precisamos mais da Páscoa, porque a Páscoa é Cristo, a Páscoa é o próprio Senhor Jesus ali representado. Mas além, senhores, a Páscoa aponta para o futuro que viria, a libertação no êxodo do Egito, mas a ceia aponta para o passado que já veio, o sacrifício vicário e substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Uma vez Cristo derramando o seu sangue uma vez só, através do seu sacrifício nós temos vida e vida com abundância. Diferentemente da Igreja Católica, que no momento da Eucaristia acredita estar sacrificando Jesus novamente, nós não cremos nessa heresia. O Cordeiro já foi sacrificado em nosso lugar uma só vez, como diz a carta aos Hebreus. Uma vez Cristo morrendo e uma vez Ele ressuscitando, nós temos então plena comunhão em Cristo, através de Cristo e por Cristo em seu corpo. Se você acredita nisso, diga amém nos comentários e não se esqueça de compartilhar com seus amigos.